Olá, boa noite a todos. Entrada oficial da inteligência artificial, né? Esse é um avatar que foi criado via inteligência artificial e serve para que aquelas pessoas que não gostam de aparecer em vídeo, né, possam usar dessa tecnologia para conseguir passar sua mensagem para o mercado, conseguir fazer interação com o seu público. E o legal de tudo isso é que a inteligência artificial ela tá chegando num nível em que a voz, principalmente a voz, né, que é colocada na inteligência artificial, ela está quase como a voz humana, né? Ela deixou de ser aquela voz robotizada, né? Parecia que é uma voz presa dentro de uma garrafa, e a voz está se tornando quase uma voz humana. Inclusive, existe inteligência artificial, e uma das coisas que a gente vai conversar daqui a pouco é sobre ética na inteligência artificial, onde você consegue colocar a voz de algumas pessoas super famosas, né? O Barack Obama, Gisele Bündchen, tem um monte de pessoas famosas que se utilizam por isso, tá? Mas vamos lá, deixa eu me apresentar oficialmente para vocês. Meu nome é Luiz Mauro, eu sou consultor do Sebrae, eu estou no Sebrae há 12 anos, né? Minha especialidade sempre foi marketing, sempre trabalhei com marketing e vendas minha vida inteira. Eu costumo brincar que eu faço marketing desde as páginas amarelas, né, que é o pré-internet. Então, se tiver alguém aqui muito jovem, que não saiba o que foi as páginas amarelas na nossa vida, por favor, entra lá no YouTube, que vocês vão ver o que era o nosso Google daquela época, né? Eu falo que a internet trouxe essa democratização da informação, mas ela trouxe também essa aproximação com as empresas, né? Antigamente, para eu visitar a empresa de vocês, ou eu tinha que morar no mesmo bairro, ou eu tinha que conhecer alguém que conhecesse vocês, ou eu tinha que passar na frente do seu estabelecimento e me chamar a atenção. Do resto, era páginas amarelas. Então a gente vivia num mundo muito pequeno, onde o nosso acesso a novas empresas era muito dificultado, porque a gente não tinha esse tipo de comunicação, tá? Eu gosto de falar isso porque assim, a essência do marketing, né, não mudou, ela continua sendo a mesma lá dos 4Ps, dos 5Ps, dos 6Ps, né, tem várias teorias de marketing, né, porque ela exige planejamento. Né? E não é porque é digital que a gente tem que deixar de fazer planejamento, inclusive na inteligência. Opa, inclusive vocês estão me ouvindo? Deu um pico na internet? Tudo bem? Ah, legal, joia. Deu um pico na Tudo ok, internet Luiz. aqui. Então, deu um pico na internet. Aqui acabou a luz aqui, eu fiquei sem luz. Ela vai exigir das pessoas que se utilizam dessa ferramenta planejamento. A inteligência artificial, ela só funciona como base de uma inteligência humana por detrás dela. Né? Então a gente ouve muito, né, sobre a inteligência artificial vai tomar conta do mundo, ela vai tomar o lugar dos humanos. Por enquanto, ainda não. Existem teorias, né, da inteligência artificial que falam que nós estamos na terceira onda da inteligência artificial. Então, esses teóricos, esses cientistas falam que quando a gente chegar na sétima onda da inteligência artificial, quem sabe a gente tem um pareamento aí entre a inteligência artificial e a inteligência humana. Tá legal? É, então, minha parte sempre foi de marketing, sempre foi de vendas e varejo, tá? Eu sou graduado pela Escola Superior de Propaganda e Marketing em duas fases, né? Uma com a minha formação lá na faculdade, outra com um certificado internacional de marketing digital, pós-graduado na Uninove e na Fundação Getúlio Vargas sobre administração de pequenos negócios. Então está aqui meu e-mail, luizmcf@sebraesp.com.br. Muitas das pessoas que estão aqui, provavelmente a gente vai se ver nas consultorias, né, que vocês estão agendando aí, tá? Mas quem quiser mandar um e-mail específico sobre algum assunto que queira tratar comigo, fora a questão dessas consultorias, é só me mandar um e-mail e aí a gente marca e agenda e a gente vai percorrer, a gente vai entender um pouquinho quais são as dores de vocês e como a gente pode ajudá-los. Beleza? Para a gente começar a se conhecer, eu já me apresentei, agora falta vocês se apresentarem. Então, deixa eu ver aqui, o Luiz. Minha sogra vendeu muitos anúncios na página amarelas, Google da época, é isso daí. Luiz, Xará, a gente podia ter ficado milionário, cara, a gente perdeu essa oportunidade. Se a gente tivesse descoberto isso, se a gente tivesse pegado o nome Google para a gente, né, e patenteado esse nome, a gente estaria milionário hoje em dia, né? Vamos lá, vamos começar nosso bate-papo aqui então. Falando o quê? O conceito de inteligência artificial, ele não é recente,
né? O conceito de inteligência artificial começou na década de 40, né? E um dos maiores precursores da inteligência artificial foi esse rapaz aqui do nosso lado, o Alan Turing, né? Que ficou conhecido, né, por ter decifrado o Enigma, né, com o seu Christopher, né? Onde ele conseguiu descobrir, né, decifrar o Enigma dos alemães na Segunda Guerra Mundial. Mas em 1958 ele lançou um conceito no seu livro e que ele dizia o seguinte: eu proponho considerar uma questão mais importante, era a questão do que ele queria falar no livro dele, que era as máquinas podem pensar. Então, desde aquele início, já existia esse conceito de que as máquinas poderiam, através do seu desenvolvimento, criar identidade própria e ajudar nas tarefas que a gente, como humanos, pedíamos para ela, tá? Houve um desenvolvimento muito grande disso, e aí, em 1966, desculpa, 1996, a IBM lança o Deep Blue, que foi o primeiro conceito de um supercomputador com software baseado em inteligência artificial. Nessa época, eles chamaram algumas celebridades para fazer o teste dessa inteligência artificial. Mas o maior deles foi em 97, quando ela fez uma grande atualização e desafiou o maior enxadrista na época, o Garry Kasparov, para uma disputa de 6 partidas entre o Deep Blue e o Garry Kasparov, que é essa foto que está aí do lado, né? Eles jogando e o Deep Blue ali do lado, o técnico da IBM, né, ali do lado, acompanhando do que estava acontecendo. Essa foi a primeira experiência onde o computador venceu um ser humano, né? Inclusive o Kasparov declarou depois de 6 partidas, né? O computador, se não me engano, ganhou 3, houve um empate e o Kasparov ganhou 2. Ele falou: eu sou o último humano campeão de xadrez. Então, o desenvolvimento da inteligência artificial já vem muito forte no mundo, às vezes fechado, no mundo só dos cientistas, né, dos grandes pesquisadores disso, mas já existia esse conceito de trazer o computador mais para próximo da gente, onde ele poderia nos auxiliar numa série de questões de desenvolvimento pessoal, para que a gente consiga utilizar toda a sua. Deixa eu fechar aqui, porque senão eu fico. Vem o som aqui. Senão, quando a gente consiga atrelar a capacidade humana com a inteligência artificial, tá? Peraí. Aqui, pronto. Aí, pronto. Né? Então é dado, né? A gente fala que a inteligência artificial teve um grande lançamento, que foi no dia 30 de 11 de 2022 do ano passado, onde a OpenAI fez o lançamento do ChatGPT. Né? Então, foi um grande marco. Existiam-se outras inteligências artificiais já no mercado, mas o ChatGPT foi a primeira ferramenta que houve esse contato mais próximo com ela. E é legal a gente levar em consideração que a inteligência artificial desse nível que a gente tem hoje, ele é a primeira inovação onde a gente consegue ter contato com ela sem necessariamente a gente fazer altos investimentos, né? Toda evolução, toda inovação, até a inteligência artificial, exigia de quem quisesse usufruir dessa inovação altos investimentos, né? Foi a TV, depois a TV colorida, né? Aí chegaram os celulares, né? Aqueles tijolões que existiam antigamente. Aí depois a gente passou para o smartphone, mas todas elas a gente precisava de algum tipo de investimento para começar a usufruir dessa inovação. E a inteligência artificial, ela é a primeira inovação onde a gente consegue ter contato básico com ela, um contrato preliminar, e ela tem várias ferramentas, eu trouxe algumas ferramentas aqui que eu vou apresentar para vocês, totalmente gratuitas. Né? Ou se não forem totalmente gratuitas, são o que eles chamam de free motion, né? É uma parte gratuita, mas uma parte paga. Eu começo a usar a ferramenta, gosto tanto, e aí eu entro para fazer os pagamentos mensais, para poder participar. Desde 2020 eu acompanho esse mercado um pouquinho, né, mais profundamente, e os custos de assinatura das inteligências artificiais têm caído numa velocidade tremenda. Por que isso? Porque, para vocês terem uma ideia, no ano passado, de 2022, foram lançados, no ano inteiro, foram lançados 186
ferramentas de inteligência artificiais. Nesse ano de 2023, até, se eu não me engano, final de junho desse ano, né, então, primeiro semestre, foram lançadas 1.860 novas ferramentas de inteligência artificial. Então, o que foi feito no ano inteiro do ano de 2022, hoje em dia está sendo feito basicamente dentro de um mês, né? Isso mostra a velocidade de como as empresas estão se adequando rapidamente a essa inteligência artificial. Então, todas as grandes empresas hoje em dia, Microsoft, Google, todas elas já têm a sua própria inteligência artificial ou está conectada com outras empresas, levando ferramentas de inteligência artificial para o mercado, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Pá, 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 beleza. Eu queria que, por favor, que vocês colocassem aqui no chat o que que vocês fazem e da onde vocês estão falando, para a gente criar aqui, entender com quem a gente está falando, tá? Beleza, vamos lá. Deixa eu ver aqui quem tá participando aqui. Enquanto vocês escrevem aí, vamos continuar aqui, né? Então, para vocês terem uma ideia, o Chat GPT, ele foi a ferramenta mais rápida a chegar a 100 milhões de usuários. O Chat GPT demorou 2 meses para conseguir a 100 milhões de usuários. O TikTok, que é uma revolução de redes sociais, né? Ele demorou 9 meses. E o Instagram, que é a nossa queridinha de redes sociais, demorou 2 anos. Né? Deixa eu ver, o Roberto da Toale, Comércio, E-Commerce, Patrícia de Porto Alegre, legal, tá chovendo aí, Patrícia? Eu tinha visto que voltou a chover bastante aí em Porto Alegre, né? Deixa eu ver, Renascença, PR, Somei, trabalho com e-commerce, legal. Luiz Oliveira, corretor de seguros, bacana, joia, legal. Edson, da empresa Bluetech, comércio de peças industriais, São Paulo, legal. Ah, infelizmente, né, Patrícia? Aqui em São Paulo tá um calor danado, né? Tá um veranico danado aqui pra gente, tá? Então, para vocês entenderem como a velocidade e como é fácil a gente se conectar às inteligências artificiais, tá? Beleza. O que é mais importante de tudo isso é assim, é que a inteligência artificial já faz parte do nosso dia a dia já há algum tempo, né? Inclusive eu vi um lançamento de uma TV, eu não vou lembrar o fabricante, ontem, se eu não me engano, o Samsung ou LG, que ela está lançando uma nova TV e o mote do comercial deles era a nova inteligência artificial que está envolvida na TV, né? Então já está se transformando num diferencial competitivo e eles já estão anunciando isso porque já virou de conhecimento quase todo das pessoas que têm um pouquinho mais de conceito de internet, né? Então, nós já usamos. Quando a gente acessa a Netflix, a gente está usando a base de inteligência artificial, porque ele vai nos mostrando aqueles filmes que a gente vai escolhendo, então a gente vai mudando a nossa personalidade lá dentro daquela rede, né? A mesma coisa acontece na Amazon, né? A mesma coisa acontece quando a gente vai lá no Google e faz o preenchimento do Google lá na barra de pesquisa, e ele nos ajuda a preencher as coisas, né? Inclusive o Google, ele está com um lançamento, ele está em teste nos Estados Unidos de um lançamento na página principal do Google, que vai trazer alguns problemas para quem mexe com tráfego pago, que é para conseguir aparecer nas primeiras páginas do Google, onde você faz a pesquisa e ele vai te mostrar, em vez de te mostrar os sites, né, que estão lá disponíveis para a gente buscar essa informação, o Google vai trazer já uma prévia dessa informação para a gente. Então, a gente pode colocar qual o corredor mais rápido do mundo? Então ele vai aparecer, né? Não sei se o Usain Bolt continua sendo o corredor mais rápido do mundo, eu acho que sim, nos 100 metros, né? Mas aí ele já me aparece todo o histórico, quem é o cara, o que ele fez, quais são os recordes deles, e se eu quiser, eu consigo me aprofundar na pesquisa, dando um simples clique, né, dando um review dessa pesquisa, e ele vai me trazendo mais informações, e só depois vai me aparecer os sites relativos àquela pergunta que eu fiz, tá? Isso está em teste nos Estados Unidos, e a previsão é que no ano que vem já esteja espalhado para o mundo inteiro. Né, Alexa, quem tem Alexa aí, né, Alexa, põe aquela música para tocar, Alexa, qual é a temperatura? Alexa, basicamente, ela é uma inteligência artificial, né? Tem a Bia do Bradesco, né? O Uber,
né? Que a gente está vendo aí o que está acontecendo com o Uber no mercado, né? Essa coisa de taxação, de salário, né? Tá uma complicação aí para o Uber, mas o Uber, basicamente, ele faz o funcionamento da tecnologia dele baseado em inteligência artificial, né? Então, a inteligência artificial, ela tem várias variantes e várias ferramentas para nos ajudar, principalmente na questão da automação de algumas funções que eu tenho dentro da minha empresa, né? A inteligência artificial, ela veio para a gente ganhar no mínimo tempo, né? Que é uma coisa super valiosa hoje em dia, porque quando a gente conversa nas consultorias com vocês, empresários, a coisa que eu mais ouço é: Luiz, não tenho tempo, né? Não me sobra tempo, está uma correria. Então, a automação, ela veio para nos auxiliar disso, e a gente pode fazer uso das ferramentas de inteligência artificial para ganhar mais tempo, e aí permite que eu tenha uma visão mais crítica sobre o mercado, que eu procure novos mercados e que eu veja novos horizontes para minha empresa, tá? Beleza, deu outro pique de luz aqui. Eu não sei o que está acontecendo hoje aqui no escritório. Estou aqui no escritório em Santana, deu outro pique de luz, mas vamos esperar que tudo fique bem, né? Então, o que que é a inteligência artificial? Como é que eu posso me utilizar das ferramentas de inteligência artificial para conseguir entrar nesse jogo, para entender como é que eu posso fazer tudo isso e, principalmente, quais os benefícios que eu posso ter para mim, na minha gestão da empresa, usando essas ferramentas disponíveis hoje em dia, tá? Então, sem dúvida nenhuma, uma das coisas mais poderosas que a inteligência artificial tem é para reduzir custos. E, às vezes, esse custo é o custo de tempo, ou é o custo de uma ferramenta que eu tenho dificuldade de utilizar, ou é o custo de um treinamento de funcionário que eu tenho que ter. A inteligência artificial, hoje em dia, ela veio baseado nisso, na facilitação dos seus usuários, tá? Melhora a eficiência das empresas, porque eu consigo colher uma série de informações através da inteligência artificial que pode e deve beneficiar na gestão da empresa, né? Eu consigo, principalmente, personalizar a experiência do cliente ao analisar os dados que estão inerentes à minha empresa, utilizando uma ferramenta de inteligência artificial, né? Então, acompanhar esse ritmo, acompanhar todas as tecnologias do setor, faz parte hoje em dia da gestão empresarial, porque esse mundo veio para não ter mais volta, né? Eu falo que é a mesma coisa da internet, quando chegou, né? Ela causou um furor, né? A gente não saber o que ia acontecer, de onde ia dar, e hoje em dia isso já faz parte do DNA da maioria das empresas que a gente atende no Sebrae, né? Tanto das empresas como dos gestores de empresas que usam a internet, usam as redes sociais para se comunicar com o mercado e ter uma interação com seus clientes. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo para vocês? Tranquilo? Beleza, vamos lá. É. Então, o que que é a inteligência artificial? Nada mais é do que é uma área da ciência da computação que se dedica a criar máquinas capazes de realizar tarefas que até então poderiam só ser feitas por seres humanos, né? E elas estão programadas para aprender os dados e receber e tomar decisões sobre esses mesmos dados. Então eu falo que a inteligência artificial, se a gente for trazer para se a gente for simplificar bastante, ela trabalha por níveis. Então eu falo que às vezes é a questão de como a gente descasca uma cebola, a gente vai tirando por camadas, né? E a inteligência artificial, ou learning machine, né, como eles chamam, é um aprendizado que a inteligência artificial tem através dos comandos que a gente dá para ele, e a gente vai aprofundando esse conhecimento e ela vai me dando respostas até o momento que eu chego e falo: não, é isso que eu quero e é isso que eu vou usar, né? Para quem já usa o chat GPT, aí a gente tem esse exemplo mais claro dentro do chat GPT, né? Quanto mais a gente vai botando informações, quanto mais a gente vai questionando e a gente vai pedindo para ele informações baseadas nisso, ele vai nos auxiliando, tá? O chat GPT, para vocês terem uma ideia, o gratuito trabalha com uma base de dados de 175 bilhões de informações dentro da sua plataforma. Já o chat GPT 4.0, que ele é o pago, ele trabalha com 1,5 bilhões de informações dentro da sua plataforma, né? Mas o gratuito, ele já tem várias funcionalidades que eu não preciso
fazer uso ainda do pago. Eu sempre falo isso, né? Eu começo sempre pelo gratuito e aí eu vejo as vantagens e os benefícios que eu tenho para que eu possa fazer um aporte financeiro e fazer a parte paga de toda a ferramenta digital. Tem umas que são totalmente gratuitas, mas tem outras que você ganha créditos, né? Que você pode ir utilizando por dia, por conta de e-mail, e assim possível, para justamente você testar a ferramenta e falar, nossa, isso me traz resultados, isso faz eu ganhar tempo, isso automatizou uma parte da minha gestão empresarial, agora eu vou pagar porque eu vou ter mais vantagens e aí eu já descobri como é que a ferramenta funciona, tá? Beleza. Como é que a gente pode se utilizar disso para a gestão da minha empresa, né? Então, aquelas tarefas corriqueiras do dia a dia, eu já consigo ter ferramentas que me auxiliem nisso, e aí eu consigo ter tempo para pensar a minha empresa, né? Eu consigo mudar a questão da minha estratégia da empresa baseado nos resultados que a inteligência artificial me apresenta. Eu consigo analisar os dados da inteligência artificial e identificar padrões e tendências que podem ser usados para melhorar meus produtos e serviços. Então, eu posso perguntar lá, né, o que está desenvolvendo, né? Deixa eu pegar alguém aqui no chat, né? Trabalha com e-commerce, sou lojista. Ah, sou lojista de que segmento, Maria Fernanda? Então, ali eu vou definir qual o que tem de inovação dentro do meu produto e ele vai me trazer algumas alternativas para que eu possa estar antenado do que está acontecendo de inovação dentro do mercado que eu atuo, tá? Mas o que mais pesa dentro da inteligência artificial é que eu posso me aproximar cada vez mais do meu cliente, né? Eu posso conhecer cada vez mais dele e eu posso usar dessas ferramentas para criar toda uma experiência customizadas nas suas necessidades, né? E isso, sem dúvida, pode aumentar a satisfação do cliente porque ele sabe que a gente conhece ele, a gente sabe das suas dores, a gente sabe como o nosso produto e o nosso serviço pode matar as dores dos clientes e a gente se utiliza disso para criar esse engajamento, né? Esse casamento junto com os clientes, para tornar esses clientes cada vez mais fiéis dentro da minha empresa, tá? Ó, Maria Fernanda Embalagem para presente. Legal, Maria Fernanda, joia. É. Redução de custos, né? E aí é que a gente estava falando. Às vezes, redução de custo, eu consigo ter redução de custo, tanto em tarefas rápidas que eu consigo fazer de maneiras mais eficientes, e às vezes eu não preciso mais ter a intervenção humana. A inteligência artificial acaba trabalhando para mim ou acaba facilitando o meu dia a dia. Às vezes eu tenho ações dentro da minha empresa que demoram minutos, horas para serem finalizadas, e com a inteligência artificial a gente tem isso de maneira muito rápida, né? Eu fiz alguns testes aí nos últimos meses e a média de resultados da inteligência artificial é menos de um minuto. Né? O que você pede para ela produzir para você, o que você pede para ela fazer, ela vai te trazer uma resposta num primeiro momento em menos de um minuto. O que cabe a mim fazer, e é isso que eu falo, que a gente não pode deixar de ter a nossa intervenção humana, é qualificar essa informação. Por isso que a inteligência artificial, ela não é fim, ela é meio. Ela vai exigir de vocês um planejamento das ações que você quer que ela realize e quais os objetivos que você espera alcançar com isso. Né? Por isso que eu falo que os conceitos de marketing eles não mudaram, independente da inteligência artificial. A gente vai ter que fornecer informações para ela e quando elas não devolvem essas informações, eu tenho que checar se isso está legal, se isso não está legal. Às vezes eu preciso dar uma alterada no texto que ele me apresenta para deixar esse texto mais humanizado. A gente não pode esquecer que são máquinas por detrás disso, cada vez mais aprimoradas, mas ainda pode ser que falte um elemento que você fala, vou mudar um texto aqui, vou mudar uma palavra, vou mudar uma colocação para deixar isso mais próximo do ser humano, deixar isso mais humanizado, né? Mas sem dúvida nenhuma, ela me apresenta uma série de oportunidades, analisando padrões de frequência, padrões de consumo que podem otimizar os meus processos internos e reduzir os meus custos, tá?
Melhoria da eficiência, né? Então, a inteligência artificial pode aumentar a eficiência das pequenas empresas de várias maneiras. Tomada de decisões mais precisas, né? Outra vantagem que a inteligência artificial nos apresenta. Quando eu vou buscar esse monte de informações que tá jogada aí na inteligência artificial, isso pode facilitar que eu tome uma decisão baseada no que a inteligência artificial me apresenta, né? Então, essa coisa da interação de máquina e humano, ela me apresenta uma coisa e eu vejo como isso está no mercado, tá? Ela me apresenta isso porque ela gera uma quantidade de dados enorme e analisa esses dados de maneira muito rápida. Eu consigo identificar padrões que podem ser utilizados pela empresa para que eu tome decisões mais rápidas e cada vez mais estratégicas, tá? E, além disso, ela pode ajudar as pequenas empresas a se adaptarem rapidamente às mudanças do mercado e às demandas do cliente, garantindo sua competitividade e crescimento a longo prazo. Então, a inteligência artificial a gente tem que usar de uma maneira com um planejamento, sabendo o que a gente quer dela e analisando os resultados que ela nos oferece, para que a gente consiga tirar dela o máximo possível. Por isso que a questão dos comandos que eu faço na inteligência artificial são os mais importantes, né? Elas funcionam por comando. Eu brinco, eu falo com meus amigos aqui do Sebrae, que a inteligência artificial é como se a gente estivesse no exército e nós fomos os generais daquele pelotão, né? A gente comanda, a gente dá ordens para ela e elas não respondem nos trazendo as informações e a gente detalha isso e vê se isso está ok com a gente, senão cada vez mais a gente vai aprofundando essa informação até chegar no nível que a gente queira dos resultados que a gente espera da ferramenta. Alguém aí já usa alguma ferramenta de inteligência artificial? Alguém de vocês já tem contato, já utilizou alguma chat GPT, Leonardo.ai, alguma, Adriano já colocou algumas aqui. Quais, Adriano, fala aí para a gente quais você está usando. GPT, Evan Labs, legal, só o GPT. Paulo César falou que nunca pensou nisso. O Bard para testes, legal. Ferramenta de IRC, HubSpot já entrega, já entrega. Inclusive, é um dos exemplos que eu trago aqui para mostrar para vocês, tá? Luiz, pode abrir o microfone e falar. Fica à vontade. Luiz, você quer abrir o microfone e falar? Não, tirou. Acho que foi assim, sem querer. Legal, isso é muito legal porque isso mostra o quanto é fácil, né? O quanto é fácil a gente utilizar a ferramenta, o quanto é fácil a gente mexer nela e o quanto ela está disponível para a gente, né? Todas essas Microsoft, Designer, né? O HubSpot, o Bard, né? Inclusive hoje saiu uma matéria, não sei se vocês viram, que o Bard vai ser integrado ao WhatsApp, ao Google Docs, né? Então eles vão criar todo um universo em volta do Bard para entregar todas as ferramentas do Google, né, dentro de uma única plataforma, tá? Eu vi mudanças muito grandes aí através dessa inteligência artificial, né? Personalização, né? Isso é uma das coisas, desculpe, cliquei errado, não tem problema, cara, fica à vontade. Mas para quem quiser falar realmente, como o Marco falou, tem a mãozinha aqui em cima, ó, é só apertar, aparece a mãozinha aqui para mim, e a hora que acabar de falar, só apertar novamente e ela some para que a gente tenha essa interação. A ideia é que vocês realmente participem, né? Para que a coisa fique mais gostosa e mais dinâmica, tá? Então, a personalização é um dos maiores benefícios que a gente pode ter da inteligência artificial, né? Eles podem me analisar dados dos meus clientes, entender preferências e necessidades, e com isso a gente consegue rapidamente adaptar produtos e serviços para essas novas necessidades de nós consumidores, né? Uma das coisas que a internet trouxe para nós benéficas aos consumidores foi o poder, né?
O poder de decisão de compra hoje em dia está todo baseado na mão do cliente de vocês. Então eu costumo dizer nas minhas consultorias, né, que o foco da empresa hoje de vocês não é mais o produto de vocês, né, nem o produto nem o serviço. O foco da empresa de vocês é o seu cliente. É ele que eu preciso me relacionar, é ele que eu preciso encantar, é ele que eu preciso entender quais são as suas necessidades, é ele que eu preciso entender como o meu produto e serviço hoje já bate a necessidade dele, mas o que mais eu posso fazer de evolução no meu produto para que eu continue tendo esse cliente sempre junto comigo, tá? Com isso tudo, o que que a gente quer? A gente quer uma coisa que todas as grandes empresas querem, que é a satisfação do cliente de vocês e a fidelidade do cliente junto à marca e o produto ou serviço de vocês, tá? Quando a gente começa a conhecer cada vez mais os nossos clientes e as suas atitudes e o seu comportamento de compra, né, e a sua sazonalidade, a sua frequência de compra, isso facilita para a gente entender qual que é a experiência que o cliente está tendo com a minha empresa, né? Então, eu consigo montar todo um universo voltado, utilizando essas ferramentas artificiais para entender cada vez mais o meu cliente e principalmente aprofundar a experiência que ele tem junto com a marca, né? A gente não pode esquecer que na internet, no mundo digital como um todo, não só na internet, né, como o mundo digital hoje um todo, todos nós queremos vender, né? Todos nós queremos vender nosso produto, nosso serviço, mas eu sempre falo que no digital, quando a gente está no digital, primeiro a gente vende marcas e conceitos para depois vender produtos, né? Primeiro eu preciso me mostrar quem eu sou, preciso mostrar quais são os benefícios do meu produto, serviço, porque as pessoas acabam não consumindo características, né? A gente gosta de consumir benefícios. Qual é o meu benefício de comprar o produto de vocês e não comprar o do concorrente? Ou qual é o benefício que eu vou ter adquirindo o produto ou serviço de vocês e qual que é a minha vantagem em ser cliente de vocês? É basicamente isso que funciona na nossa cabeça aqui. Então, quando a gente começa a estudar o comportamento humano de compra hoje em dia no digital, a gente vê que cada vez mais a gente está atrás de experiências. Tudo que a gente consome, a gente quer ter algum tipo de experiência. Então, basicamente, a gente vive com dois fatores, expectativas e experiências, né? A partir do momento que eu faço uma compra, que eu desejo comprar alguma coisa, eu já começo a viver a expectativa de como eu vou usufruir desse produto, e depois tem a experiência realmente quando aí eu faço a compra e eu utilizo o produto ou serviço de vocês. Então, aumentar, aprofundar e conhecer o seu consumidor vai fazer que essa experiência se prolongue por mais tempo, deixando cada vez mais próximo clientes e marcas, tá? Beleza. Análise de dados, né? Então a gente já falou que eles têm condições de analisar um monte de dados de uma maneira muito rápida, né? E essa velocidade tem aumentado cada vez mais dentro das ferramentas. Então tem uma ferramenta substituindo outra a todo momento. Já existe uma tendência falando que o chat GPT é coisa do passado. Já existem outras ferramentas artificiais. Eu só não trouxe para vocês que eu não consegui ainda testar essas ferramentas para ver se realmente o que que ela apresenta, mas falam que o ChatGPT já era coisa do passado, para vocês verem a velocidade e o crescimento dessas ferramentas e o desenvolvimento dessas ferramentas hoje em dia, tá? Então eles conseguem analisar um grande número de dados por tempo muito rápido. Então, quando a gente começa a mexer nele, a gente vê que é questão de segundos. Eles já apresentam alguma coisa para a gente, né? Eu consigo definir tendências e padrões que podem ser usados no desempenho, na eficiência dos processos internos dentro da minha empresa, né? Eu começo a entender como esses resultados, a partir que eu tenho esses resultados em mão e de maneira mais consistente, isso vai me dando uma previsão de tudo que pode acontecer e eu acabo me adaptando rapidamente a essas mudanças todas que estão acontecendo no mercado, né? Eu tenho uma pessoa que eu sigo de inteligência artificial, e ele fala, daqui 2 anos o mundo já não vai ser mais o mesmo, né? Por causa do impacto que a inteligência artificial vai trazer para todas as pessoas, seja nós no nosso mundo de pessoa física ou no mundo empresarial, né? Então ele fala que a nossa adaptação, como toda ferramenta de inovação, quem se adapta e quem utiliza as ferramentas mais rapidamente, começa a colher frutos mais rapidamente do que aquelas pessoas que vão ter contato com isso um
para trás. É o que a gente viu, né, da questão da internet e principalmente das redes sociais, né? Nós aqui do Sebrae, a gente já falava de digitalização, de necessidade de estar digital desde 2011, 2012, né? Quando chegou a pandemia, em 2020, né? Uma grande parte das empresas que não estavam digitais tiveram que se adaptar rapidamente, mas já tinham outras empresas que já vinham sendo digitais e conseguiram se descolar disso de uma maneira muito rápida e absorver essa questão da análise, né, da adaptação à pandemia muito mais rápido, porque eles já estavam digitais e seus clientes já estavam acostumados com isso. A mesma coisa vai acontecer com a inteligência artificial, né? Então, quanto mais rápido eu absorver o que ela pode me trazer, eu entender como ela funciona, mais rápidos vão ser os resultados que eu posso conseguir da minha empresa, e isso pode ser um diferencial competitivo a hora que eu estou vivendo frente a frente com um concorrente, tá? Beleza, desafios da implementação. Toda inovação ela traz algum tipo de desafio. Um dos desafios, né, que pode existir é a questão de custo, né? Existem ferramentas de inteligência artificial que são caras ainda, né? Que são, às vezes, foge do padrão da minha empresa, eu não consigo ainda fazer o aporte financeiro, porque geralmente as inteligências artificiais são todas custo em dólar, né? Então, se a gente pegar lá o Midjourney, que é uma inteligência artificial fantástica, né, de criação de imagens. Aí em 2021, ele, se não me engano, ele custava US$ 21. Hoje ele está US$ 8, né? Mas são lá seus 40, né? Vamos fazer, dar uma arredondada aí, seus R$ 50 por mês que você pode fazer isso. Vamos combinar que não é nada demais, né? E eu posso ver isso como investimento para minha empresa. Então, o custo disso tem barateado muito, porque com a grande concorrência que tem hoje em dia, as empresas tiveram que se adaptar e fazer custos mais acessíveis para que eu consiga ter visibilidade e ter ganho de mercado, né? Então, a adaptação, a implantação, ela exige duas coisas. Às vezes ela pode exigir o custo financeiro, mas uma coisa com certeza ela vai exigir, que é a minha preparação para usar as ferramentas, né? Então, o empresário hoje em dia, ele tem que ou ele se preparar, ou ele buscar informação, ou ele se capacitar, ou permitir que alguém da equipe comece a ter contato com as inteligências artificiais e vá se adaptando a elas e vá se utilizando delas para trazer os resultados da empresa, tá? Então, são as duas coisas básicas que podem acontecer no momento, é a questão do investimento, mas uma questão de tempo também é muito previsível para que eu consiga vasculhar esse mundo e achar as ferramentas que eu quero usar e adaptar ela dentro da minha gestão empresarial, a minha personalidade de empresa, tá? Beleza, vamos lá. Soluções disponíveis. Hoje tem solução para tudo que você imaginar da inteligência artificial. Algumas pagas, algumas gratuitas, né? Mas tem inteligência de tudo, né? E o principal ramo da inteligência artificial é o ramo da automação, onde eu vou facilitar a vida das pessoas através da inteligência artificial, facilitando uma tarefa que ele fazia em 1 hora, deixar ele fazer em 10 minutos e assim por diante, né? Então a gente tem ferramentas para marketing, para atendimento a cliente, né? O pessoal, alguém colocou aí do HubSpot, né? Eu tenho o CRM do HubSpot, né? Que tem a parte gratuita e tem a parte paga, mas a parte gratuita dele é muito legal. Atendimento ao cliente, né? Um monte de sistemas de chatbots totalmente gratuitos, onde você pode criar e facilitar a comunicação com o seu cliente, permitindo que vocês tenham uma personalidade própria da rede de vocês, tá? Da empresa de vocês. Eu sempre falo o seguinte, né? Não existe duas empresas iguais, porque não existe duas pessoas iguais que são gestores dessas empresas, né? Vai existir sempre o fator humano, que é o fator da atitude, de eu colocar a minha personalidade de gestor da empresa frente à minha empresa, né? Então, tudo isso é permitido. Então, a gente tem soluções para tudo que eu imagino, né? Tem soluções mais técnicas, a gente acha que é só ligado à criatividade, não é? Eu trouxe algumas ferramentas aqui que mexem numa parte que eu detesto, que é uma parte de Excel, né? Que eu detesto Excel, né? Marqueteiros geralmente não gostam de ferramentas assim voltadas a finanças, né? Mas tem coisas lá que você consegue criar fórmula através de voz e assim por diante. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que facilita o meu dia a dia.
né? Então, eu tenho que entender o que a plataforma me entrega, eu tenho que entender o que eu quero dela para colher os resultados que são previsíveis e identificados com a minha empresa, tá? Considerações éticas. Isso é uma das coisas que está sendo mais discutida no mundo hoje em dia, é como usar a inteligência artificial com ética. Eu não sei se vocês estão acompanhando, né, aquela greve de roteiristas e atores de Hollywood, já tem, isso começou, se não me engano, em julho, né, mais ou menos finalzinho de julho, finalzinho de junho, comecinho de julho, e ela se estende até hoje, justamente para a questão ética. Como é que a inteligência artificial hoje em dia já está prevendo substituir algumas pessoas através dos seus avatares, né? Então isso tudo tem uma questão muito ética ligada. A gente teve o Congresso Brasileiro de Inteligência Artificial, se eu não me engano, foi aqui em São Paulo ou no Rio, em agosto ou julho agora desse ano, tratando sobre a coisa ética, como é que a legislação vai se adaptar a essa nova inovação. Então, por exemplo, eu tenho advogados que são que eu passo com consultoria comigo e falo, Luiz, eu vou andar de braçada nisso, porque não existe uma legislação específica ainda no Brasil. Então, a gente vai ter uma série de questões, com questão de LGPD, direitos autorais e tudo mais, que eu estou já tentando me aprofundar nisso, porque eu acho que vai ser um bom caminho para a advocacia ter esse viés de como trabalhar a inteligência artificial através de ética, tá? Então, cabe a nós que estamos usando a inteligência artificial ter essa ética no nosso dia a dia. Como eu disse para vocês, existem inteligências artificiais que você já consegue fazer a voz das pessoas. E aí, é claro que vai ter sempre o espertinho que vai tentar usar isso para alguma coisa má, né? É, isso é básico, né? Eu acho que o ser humano vai querer achar alguma brecha para conseguir ter algum tipo de benefício para isso, né? Mas nós, empresários, né, nós que estamos tateando isso agora, a gente já tem que imaginar como é que isso vai impactar a minha empresa, mas eu tenho que tomar decisões, né, muito claras para que eu não prejudique nem pessoas, nem clientes utilizando a questão da inteligência artificial. Então, uma das coisas que a gente tem ouvido muito é como é que a questão do LGPD vai se adaptar a essa questão da inteligência artificial, tá? Nós, inclusive, temos uma advogada aqui no nosso escritório que já está começando a dar uma olhada nisso também. Beleza. Treinamento de pessoal, né? Ah, legal, Luiz. Olha, eu tô tateando, né? Estou mexendo com o CRM, com o Microsoft Designer, com o Chatbase e todas essas ferramentas, com o Bard, né? Eu estou começando a me tatear isso e ver como é que isso pode funcionar dentro da minha gestão. Se eu sou o que a gente carinhosamente chama no Sebrae de equipe, né, eu faço tudo, eu compro, eu vendo, eu atendo, eu entrego, eu faço tudo, eu vou ter que ter um tempo de amadurecimento dessas questões, dessas ferramentas que estão e que vão ter impacto sobre a minha empresa, sobre a minha gestão e principalmente sobre meus clientes, tá? Então, o treinamento pessoal, quando a gente chama aqui, é ou eu, gestor da empresa, preciso começar a tatear isso, né? Preciso começar a experimentar essa série de ferramentas, ou eu, se eu tenho se eu tenho uma equipe dentro da minha empresa, eu posso começar a pegar uma dessas pessoas e fazer com ela que ela comece a tatear isso. E eu posso designar que essa pessoa vai ser a pessoa que vai procurar as ferramentas, vai entender como elas funcionam e vai fazer todas as ações nelas para trazer os resultados na empresa. Mas isso vai exigir, de alguma maneira, algum tipo de investimento da empresa. Ou um investimento financeiro, eu vou pagar um curso, eu vou fazer isso, ou um investimento de tempo, onde essa pessoa vai ter que se descolar dos seus afazeres, às vezes diários, rotineiros, para começar a tatear essas ferramentas e ver o que melhor ele se adapta e os resultados que ela pode trazer em benefício da empresa, tá? E eu sempre falo isso, né? É a mesma questão das redes sociais, né? Por isso que eu falo que não existe marketing gratuito, né? O marketing, no mínimo, te exige planejamento, né? Então, eu tenho que sair da cadeira de gestor de empresas ou de vendedor para pensar a empresa, né?
Por exemplo, como é que vocês querem estar com a empresa de vocês daqui a um ano, 19/9/2024? Quais são os seus sonhos? Quais são as suas ansiedades? Então, eu tenho que ter tempo para fazer todo esse planejamento. Com a inteligência artificial, pode ser que eu ganhe algum tempo disso através de inovação e me sobre mais tempo para fazer tudo isso, tá? Então, o treinamento pessoal, ou seja, do gestor, ou seja, da sua equipe que trabalha com ele, vai ser exigido porque a velocidade de ganho de informação é muito grande. Então, eu tenho que ter uma pessoa focada nisso para que eu consiga ter melhores resultados e trazer isso para dentro da minha empresa. Beleza. Investimento necessário, né? Como a gente estava falando aqui, às vezes eu tenho que botar uma grana, né? Eu tenho que gastar, investir um dinheiro para conseguir ter acesso mais profundo em alguma dessas ferramentas. Mas hoje tem tanta ferramenta gratuita e a maioria das ferramentas gratuitas, elas têm, né, essa parte de gratuito até a página 2. É que nem o CRM do HubSpot, né? Eu começo a utilizar, vejo que eu gosto, vejo que eu tenho vantagens e benefícios para minha empresa, aí eu começo a pagar uma mensalidade para ele mensal, onde aí eu vou para a parte paga, onde o aprofundamento e as informações são muito maiores, né? A mesma coisa acontece que no Chat GPT com 4.0, com o Midjourney, né, que são ferramentas pagas, né, mas que a parte gratuita dela me dá um mundo de opções que às vezes eu não preciso sair disso. Ali eu já encontro todos os resultados que eu preciso e eu não preciso ter investimento para isso, para que eu possa usufruir dela, tá? Então, essa questão do investimento necessário vai ser muito importante, porque assim, eu hoje em dia consigo basicamente ter contato com a inteligência artificial totalmente gratuitos, tá? Paulo Sérgio, vai passar algum exemplo de ferramentas gratuitas? Claro, Paulo, trouxe um monte de ferramentas gratuitas aqui, né? Ou gratuitas na sua totalidade, ou gratuitas até a página 2, né? Então, tem ferramentas que eles te dão créditos diários, né? O Leonardo.ai, que é uma das coisas que eu vou mostrar para você, ele te dá 150 créditos, que eles chamam de moedas, coins, né? Diários para você criar as coisas lá, né? Ah, tem uma outra ferramenta que ela te dá créditos através de um e-mail, né? Então, às vezes, eu tenho que ter um e-mail do Gmail, do Hotmail, né? Para ter alguns e-mails, porque aí eu vou trocando o meu e-mail e consigo usar essa ferramenta totalmente gratuita. Então, tem sempre a parte gratuita e a parte paga. Mas tem ferramentas que são totalmente pagas. São totalmente pagas desde o início, não existe gratuidade. Mas como eu falei para vocês, hoje em dia a velocidade disso está tão grande que eu consigo achar uma ferramenta muito parecida com aquela que é paga gratuitamente e que dali eu possa colher os mesmos resultados, tá? Beleza, vou sim, vou passar alguns exemplos. Inclusive, a gente viu lá no Avatar, né, do início, dando boas-vindas para vocês, e lá a gente falou que quem assinar a lista de presença e quem marcar as consultorias vai ganhar um brinde, né? Então, o que que é esse brinde? Né? Esse brinde, eles são os comandos da inteligência artificial. Então, tem 50 comandos testados para que vocês comecem a aprofundar seu conhecimento, tatear isso, para vocês entenderem como é que funciona a inteligência artificial. Puxa, que legal, eu vou comprar, eu vou ganhar os comandos todos prontos. Não. Vocês vão ter que trabalhar os comandos também, porque aí vocês vão pegar a personalidade de vocês da empresa e vão adaptar aquele comando a vocês, né? Então tem lá, chat, por favor, me crie um cronograma de postagem nas redes sociais. Para que mercado? Para que público-alvo? Né? O que que eu quero? Então, por isso que eu falo, a interação humana com a inteligência artificial, ela é a base dela, né? Eu posso ficar parado aqui em frente ao chat GPT, se eu não fizer nada com ele, ele não vai fazer nada comigo, tá? Então, isso a gente passa para quem assinar a lista de presença e marcar as consultorias, a gente manda para vocês esses 50 comandos para vocês começarem a utilizar nas várias ferramentas que existem, desde o ChatGPT, Leonardo.ai, Midjourney e assim por diante, tá? Beleza, desafios, né? Quais são os nossos desafios? Nossos desafios são diários, né? Mas eu tenho que um desafios
dos principais riscos é estar atento às novas ferramentas que estão surgindo, né? Então, eu preciso estar atento ao que está surgindo, eu preciso começar a me antenar do que está acontecendo para me adaptar rapidamente sobre essas ferramentas que estão surgindo avassaladoras, né? O CEO da Microsoft, ele deu uma palestra no ano passado, no comecinho do ano passado. Lá o Bill Gates, quando veio a internet, né, ele falou que a internet seria um divisor de águas na vida das pessoas e na vida da empresa, né? Ele mandou uma carta para todos os funcionários no final do ano, se eu não me engano, de 96, dizendo, ó, a internet está vindo aí, ela vai revolucionar a vida das pessoas e vai ser o mote principal da nossa empresa, né? E o atual CEO da Microsoft, ele falou que a inteligência artificial, ela não vai ser um divisor de água, ela vai ser um maremoto no mercado. E que a empresa precisava se adaptar rapidamente a essa realidade para não ficar atrás dos seus concorrentes, né? Então, essas grandes empresas, Microsoft, Google, todas elas fazem investimentos bilionários para o desenvolvimento de inteligência artificial para não ficar atrás, não ser vista como inovação pelo mercado, tá? Beleza? Vamos lá? Né? Parceria sempre super bem-vinda, né? Então, às vezes, se eu tenho alguma dificuldade para tatear tudo isso, vamos procurar aí se existem já empresas parceiras que podem me ajudar a entrar nesse mercado, a entender o que é uma inteligência artificial e tudo que ela pode apresentar para a gente. E como é que eu uso a inteligência artificial, né? Qual é o conceito de utilização da inteligência artificial, né? Então, a primeira delas é definir claramente qual que é o objetivo que vocês querem alcançar com a inteligência artificial. Então, é o que eu falo, o conceito de marketing, ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo desde lá das páginas amarelas até a inteligência artificial, que o conceito do marketing, o que que é? Planejamento, né? Se eu não tenho planejamento de marketing, a gente faz o que a gente carinhosamente chama aqui de facejamento. Eu saio fazendo as coisas. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. E aí, como eu não tenho planejamento, eu não sei porque deu certo, nem porque deu errado. E aí vou patinando e vou para outra, vou para outra, vou para outra. E aí eu não consigo ter um planejamento das minhas ações, da minha comunicação que eu preciso fazer. Com a inteligência artificial não é diferente. Ele vai exigir de vocês planejamento. O que que eu quero? Quais são os objetivos que eu quero e aonde eu vou buscar essas informações, tá? Então, planejamento é a característica-chave do marketing. E como não houve mudança no marketing, na inteligência artificial também ela vai precisar de um planejamento de vocês, que é através desses comandos que a gente chama de prompts, né? Que são os prompts que você vai criando para falar para ela o que você quer. Mas todo prompt que você cria, ele está baseado num objetivo que você quer de resultado esperado, né? Então não adianta eu chegar para a inteligência artificial e jogar qualquer coisa lá, que ela vai me mostrar qualquer coisa também. Então, quanto mais a gente tiver planejamento, quanto mais a gente se aprofundar no planejamento do que a gente quer da inteligência artificial, melhores vão ser os resultados para a gente, tá? Eu trabalho praticamente o dia inteiro com o chat GPT, né? E aí, quanto mais você trabalha com a ferramenta, mais você vai absorvendo, ela vai te trazendo informações que às vezes você nem pediu para ela, baseado no seu histórico que você tem dentro da ferramenta, tá? Então, o planejamento é básico. Então, vai ter que exigir de vocês um planejamento do que eu quero daquela ferramenta. Ah, eu quero criar uma imagem. Ele vai perguntar para você, mas que imagem que você quer? Qual é o objetivo dessa imagem? Como é que você quer que ela apareça? Aonde você vai fazer essa imagem, né? Para que ferramenta você vai usar tudo isso? Ela vai exigir de vocês um planejamento prévio para que eu consiga ter melhores resultados dela, tá? Lembrando sempre, né, a inteligência artificial ela não substitui o valor humano, muito pelo contrário. Por isso que a inteligência artificial ela não é fim, não é porque eu vou ligar a inteligência artificial e ela vai fazendo as coisas. Ela necessita ainda da nossa interação. Ela necessita que a gente conheça a ferramenta, que a gente saiba quais são os objetivos que a gente quer extrair dela, para que ela realmente apresente os resultados que a gente espera. Tá? Então, por isso que planejamento estratégico ele é fundamental para conseguir os resultados que eu espero dentro de qualquer ferramenta de inteligência artificial. Tá? Falou bem ainda? Não entendi agora. O que que foi, Adriano?
falou bem ainda. Bom, fiquei sem entender aqui. Se puder falar, eu agradeço. Vamos ver o que ele está escrevendo aqui. Ainda ela depende de nós, sem dúvida nenhuma. Ainda, né? Quando a gente estiver lá na 7ª geração, quem sabe ela já não dependa de nós, né? Mas por enquanto ainda vai depender da nossa interação total, 100%. A gente é. Na verdade, eu brinco com o pessoal aqui do escritório, eu falo, meu, ele é mais uma ferramenta que a gente vai usar. Só isso. Mais isso. Mas eu preciso aprender a mexer com ela, porque a revolução é tão grande e ela é tão vasta que se eu não me antenar no que está acontecendo, eu vou ficando para trás disso, tá? Beleza, como é que a gente faz isso, que são os prompts, né? Primeiro, a definição clara do objetivo. Comece com uma compreensão clara do que você deseja da inteligência artificial. Defina um objetivo específico para o prompt, que são os comandos que você dá, como gerar um texto persuasivo ou criar uma história envolvente. São duas percepções diferentes. Eu quero um texto persuasivo ou eu quero criar uma história envolvente para envolver o meu cliente dentro disso, né? Então, a escolha do texto inicial do prompt, ela é crucial, pois ela orienta a direção que a inteligência artificial vai buscar por isso. Então, quanto mais eu for claro, conciso nas informações, melhor vão ser as respostas que a inteligência artificial vai me dar. Então, palavras-chave, detalhes essenciais, né, fazem parte desses prompts. Por isso que eu falo, os prompts que vocês vão receber para quem assinar a lista e marcar consultoria, vai exigir de vocês uma adaptação daquela linguagem que está ali ao negócio de vocês. Né? A gente viu aqui, aqui a gente está aqui, mas tem gente de diferentes segmentos. Então, cada segmento tem a sua particularidade, tem a sua própria personalidade. E é isso que eu vou engajar dentro dos prompts para pedir para eles os resultados que eu espero, tá? Então, quanto mais claro e conciso for ser, melhor ela vai responder para mim sobre tudo isso, né? Então, assim, não existe em experimentar. Aí eu vou experimentando, eu vou adequando aquela resposta, eu vou melhorando a minha comunicação, eu vou colocando diferentes prompts, diferentes comandos para a inteligência artificial, para ela ajustando tudo isso. Então, palavras-chave, estrutura de texto, estrutura de escrita, tudo isso a gente visa para conseguir o nosso objetivo de uma maneira mais rápida, tá? Para marcar as consultorias, uma lista separada da lista de presença. Assim, ó, o Marcão já colocou aí, Roberto. Já está aí a lista de consultoria, tá? O que mais? Feedback e aperfeiçoamento. Né? Como a gente viu lá no começo, a inteligência artificial é chamada de learning machine, que é o entendimento, né? A educação da máquina através dos comandos que a gente dá para ela. Então, quanto mais você trabalhar na ferramenta, mais ela vai ficando próxima de você. Né? Então, por exemplo, eu abro meu chat GPT todo dia e dou bom dia para ele. Ele me responde, bom dia, como é que eu posso te ajudar? Na sexta-feira eu escrevi para ele boa noite, né? Boa noite, bom final de semana. Então ele vai já aperfeiçoando a informação conforme eu vou discutindo para ele. A gente vai ficando cada vez mais próximo, né? Então tudo isso que a gente faz de aprofundamento dos prompts do comando é um feedback que a gente dá para a inteligência artificial. Não gostei disso, refaça isso. Agora eu quero isso desse jeito. Agora lembra daquela frase? Eu quero isso que você coloque isso de outro jeito. A gente vai aprofundando o conhecimento e a gente vai dando esses feedbacks para eles, porque cada vez que a gente faz isso, ela vai aumentando a sua capacidade de resolução e a sua capacidade de apresentar resultados baseados no que a gente está falando para ele, tá? Então, não hesite em colocar comandos novos, não hesite em participar da inteligência artificial, porque quanto mais você mexe com ela, mais resultados ela traz para você, baseado nos objetivos que você coloca para ela, tá? Olha lá, aprendizado e utilização, né? Então, acompanhando a mudança na tecnologia, mantenha sempre atualizado sobre novos modelos de abordagem para aprofundar o conhecimento da tecnologia, use prompts para uma variedade de tarefas diferentes, redação, geração de ideias, redução de problemas, entre outros, para que a gente comece a extrair o máximo dela. Por isso que eu falo, a interação humana, ela é base 100% dos resultados que eu consigo da inteligência artificial. Quanto mais
eu me comunicar com ela, quanto mais eu pedir para ela coisas assertivas, baseadas nos meus objetivos que eu quero de resultados, mais rápida ela vai ser e mais personalizado vai ser a resposta, né? Para quem mexe o chat GPT, né, já sabe disso, a gente não consegue duas respostas iguais do chat GPT, né? Ele vai sempre apresentar coisa nova, porque ele entende, mesmo que a gente dê o mesmo comando, ele vai sempre entender que a gente ainda quer mais dele. A gente quer mais, não gostamos, nós não gostamos, vamos mais, vamos aprofundando mais. Então, essa experimentação e esse feedback são super importantes para o aprendizado nosso e o aprendizado da ferramenta também, dos resultados que a gente espera dela, tá? Beleza, vamos lá, vamos ver ferramentas da inteligência artificial que eu posso usar no meu dia a dia? Vamos lá. Primeira delas, ChatGPT, né? Eu falo que o ChatGPT, ele é a porta de entrada da inteligência artificial, né? Geralmente é a primeira ferramenta que a gente começa a ter contato com a inteligência artificial, né? E aí a gente vai entendendo tudo que ela pode apresentar para a gente, né? Então, o uso dela é diário, né? Eu chego aqui no Sebrae, vou fazer minhas coisas, mas eu deixo o chat GPT ali aberto, porque eu vou trabalhando uma série de ações que eu tenho que fazer aqui e eu vou buscando informações dentro da plataforma para ver de que maneira ela pode me auxiliar nas minhas consultorias, nas minhas resoluções de metas que eu tenho aqui no Sebrae, na interação que eu tenho que ter com os empresários que a gente atende aqui. Eu uso o chat GPT 24 horas, não, porque eu fico aqui 8 horas, às 8 horas que eu estou aqui dentro do Sebrae, ele está aberto na minha máquina e eu vou trabalhando com ele, né? E o engraçado é que quando eu paro de trabalhar com ele, ele pergunta, Luiz, você quer mais alguma coisa? Então ele vai entendendo toda a nossa atitude que a gente tem e trazendo isso de uma maneira mais próxima da gente, tá? Essa ferramenta é uma das ferramentas que eu mais gosto. Ela chama Copy.ai. Ela foi uma das primeiras ferramentas que eu comecei a trabalhar com inteligência artificial em finalzinho de 2019, comecinho de 2020. Ela é totalmente gratuita, você faz um cadastrinho lá básico, pode ser com o seu e-mail do Google ou o seu e-mail particular, é super rápido, e ela é um gerador de conteúdo importantíssimo para que eu utilize as redes sociais, né? Então ela me dá a resolução de um monte de coisas que eu tenho, por exemplo, que eu posso usar dentro das minhas redes sociais. Então, é que ficou pequenininho aqui, mas nesse canto esquerdo aqui, ó, estão todas as funcionalidades que ela tem. Então, ela tem funcionalidade para o TikTok, ela tem funcionalidade do Instagram, do Facebook, né? O Adriano falou, usei já para criar legendas, é legal. Títulos, né? Ela tem uma parte de títulos para redes sociais, que é nas consultorias de marketing que eu faço, é uma das coisas que eu mais ouço assim. Primeira, né? Não tenho tempo. E segunda, não sei o que fazer, né? E eu falo, ah, você não sabe o que fazer? Copy.ai. Vai lá que ele vai te dar um monte de ideias do que você pode fazer nas suas redes sociais, usando as informações que são básicas do seu negócio, do seu produto, do seu serviço, para gerar conteúdos diferentes. Né, para que você saia da mesmice que você vem fazendo dentro das suas redes sociais. Essa é uma das ferramentas que eu mais indico para os clientes, para que eles comecem a ter contato junto da inteligência artificial, tá? Ela é fantástica. O Adriano já usou para criar legenda, título também é muito legal, hashtag, né? Puxa, eu não sei que palavra-chave eu vou usar lá na minha campanha do Google. Ele cria palavras-chave para você, né? É muito legal essa ferramenta. Vamos para outra? Vamos lá. Compose.ai. O Compose.ai, ele faz a mesma coisa parecida com o Copy.ai, mas ele é uma extensão do Google. Então ele usa o estilo de escrita baseado no que a gente escreve lá na página de pesquisa do Google, né? Então ele tem uma vantagem de como ele é uma extensão do Chrome, você instala ele rapidinho na sua máquina usando os extensores do Chrome para que você consiga usar essa ferramenta, e ele está baseado em tudo aquilo que a gente faz no Google. Lembrando
a última pesquisa que chegou aqui no Brasil sobre o uso de redes sociais no Brasil, 98% das pesquisas que nós fazemos são feitas pelo Google. Então é super importante essa ferramenta, porque é aqui que o seu cliente está procurando pelo seu produto, pelo seu serviço, e ela pega isso e transforma tudo isso em conteúdo para que você possa usar nos seus vários canais que você tem, tá? Deixa eu ver o Roberto aqui. Por favor, poderia encaminhar o PDF da apresentação para e-mail, disponibilizar link para que possamos assistir? Sim, isso vai ser enviado para vocês, Roberto. Fica tranquilo, tá? Mas, mais uma vez, né, vai ter acesso a tudo isso quem assinar a lista de presença que o Sebrae, porque a gente bate muito nisso, porque isso é super importante para a gente, né? O Sebrae, ele é uma empresa que não é ligada ao governo federal, né? A gente é uma empresa privada sem fins lucrativos, mas a gente é medido pelo Ministério da Economia, pelo TCU e assim por diante, tá? Então, ter a lista de presença assinada de vocês faz parte desse contexto diário do Sebrae quando a gente está batendo um papo com vocês sobre qualquer assunto, tá? Vamos lá, vamos ver uma outra. Olha lá, quem gosta de Excel aqui? Eu detesto. Eu não sou Excel. Ó, quem é que levantou a mão aí? O Paulo adora Excel. Meu, vou te chamar para você fazer umas coisas para mim aí, Paulo, que eu detesto Excel, cara. Tem o Sheet.plus, que ele gera, né, fórmulas, né, do Excel. Ele consegue saber com você, ele tem capacidade de gerar fórmulas automaticamente através de texto. Ele consegue ter explicações complexas, né? Transformando isso de maneira simples, ele consegue ver se a fórmula está funcional ou não. Então, para quem gosta dessa ferramenta, ele facilita e muito. Essa é top para fazer cálculos na célula, achei demais. Legal, Adriano. O curso de Excel, Adriano, o curso de Excel não dá mais. Dois, detesto também. Mas às vezes é preciso, né, Luiz? Para a gestão da empresa, às vezes essa ferramenta é muito prática para controle de estoque, controle de cliente, né, fluxo de caixa, né? Tem uma série de ferramentas que a gente utiliza ali do Excel, mas quando a gente tem esse pré-conceito com a ferramenta, tudo vira um problema, né? Então, essa ferramenta, ela pode te auxiliar tudo isso. E tem uma outra também que se chama Fórmula Bot, que ela faz a mesma coisa que a anterior, mas ela faz através de voz, né? Então, você consegue criar fórmulas através de voz junto da ferramenta, tá? Tudo isso para facilitar a automoção do meu dia a dia. Então, aquela coisa que eu ia demorar 3 horas para fazer uma planilha de Excel, você consegue fazer isso, pum, rapidinho. Coisas de minutos, você tem isso pronto para você, tá? Até essa forma, não conhecia, legal. Tem um monte de coisa, Luiz. Adriano, é impressionante a velocidade. Na verdade, eu já tenho que atualizar essa página aqui de ferramentas, porque tem coisas, meu, mirabolantes dentro da inteligência artificial. É que realmente não dá tempo. Quando você vê já surgiu uma coisa nova, o pessoal já está usando. É que eu gosto de trazer ferramentas onde eu pelo menos coloquei a mão para saber se funciona, se não funciona, até onde é gratuito, de como isso pode ajudar vocês aí no dia a dia de vocês, e não simplesmente ficar jogando ideias de que eu não tenho conhecimento se isso vai trazer algum impacto positivo para vocês ou não, tá? Beleza, vamos lá. Quem falou do Microsoft Designer? Tem alguém que já falou que usa o Microsoft Designer? Vamos ver quem é, deixa eu lembrar aqui. Ah, o Adriano. É isso aí, Microsoft Design. Ferramenta fantástica da Microsoft, totalmente gratuita para edição de imagens, né? Eu consigo fazer texto, digitar texto para você criar um projeto editável em segundos. É uma ferramenta muito legal, né? E que traz resultados fantásticos, né? Para mim, e eu consigo com isso ganhar tempo, né? Aquelas soluções que a gente tinha de, ai, preciso criar uma imagem, preciso criar um projeto, preciso criar uma apresentação. Hoje em dia isso é questão de segundos, você tem isso tudo pronto, tá? Vamos lá, outra ferramenta, né? O design.ai, né? Tem muita gente que eu atendo em consultoria que fala, eu falo, rede social hoje em dia eu preciso ter vídeo, né? Quando a gente fala lá do Instagram, o feed é legal, mas o vídeo é o que nós, consumidores, estamos consumindo mais, cada vez mais. A gente está se prendendo cada vez mais com isso. E essa é uma plataforma que ela consegue, em questão de minutos, criar textos através criar vídeos através de texto.
né? Puxa, eu não sei como criar um vídeo. Você vai falar, quero que você crie um vídeo assim, assim, assado. É um texto que você vai passar e ela te cria esse texto gratuitamente, né? Que depois você pode entrar em outra plataforma para colocar um avatar, para ver o que você vai fazer com isso como integradores de inteligência artificial, tá? Mas é uma ferramenta fantástica que ela faz a criação e a edição do texto totalmente online dessa produção de vídeo, tá? Clipchamp, né? É um outro editor muito legal, totalmente gratuito também, né? E que você pode criar conteúdo, né? Que ele transforma, por exemplo, o meu texto em fala e eu consigo editar isso com um vídeo dentro dessa única plataforma. Tá? Então é uma plataforma muito legal, porque às vezes, puxa, tem muita gente que. Hoje eu atendi uma cliente que ela falou assim, Luiz, eu não gosto da minha voz. Né? Eu não gosto como minha voz soa, né? Porque a nossa voz, como ela chega aí para vocês, a minha voz eu ouço de uma maneira, mas a maneira que ela chega aí para vocês é totalmente outra, né? Então ela fala, não gosto da minha voz. Opa, aqui tem várias personalidades ali, que eu vou pegar uma dessas personalidades, vou ver, né, e vou adaptar o meu texto e sair com aquela voz da inteligência artificial. E mais uma vez, como eu falei para vocês lá no início, cada vez mais as vozes estão deixando de ser robotizadas. Cada vez mais ela está muito próximo da voz humana. É impressionante o resultado que você consegue em algumas plataformas de vozes, muito parecida com a voz humana. Então a gente deixou de sair daquela questão do robotização, né? E está chegando muito próximo de como se fosse realmente uma pessoa falando. Então é uma ótima ferramenta para quem tem algum tipo de problema, que não quer aparecer, que não quer colocar a voz, que quer fazer alguma outra coisa. Tá aí uma ferramenta totalmente gratuita que eu posso me utilizar dela, tá? Leonardo.ai. Alguém já usou Leonardo.ai? Alguém já fez alguma criação de bonecos, imagens e tudo mais? Essa ferramenta, ela é fantástica. Eu falo que tem duas ferramentas, tem mais ferramentas, né? Tem a Blue Willow, tem o Photoshop, Bay, tem outras ferramentas. Mas o Leonardo.ai, ele é muito parecido com o Midjourney, que dentro dessas ferramentas todas é o que que mais parece em termos de resultados, tá? Então, para vocês terem uma ideia, todas essas imagens, tirando essa mocinha bonitinha aqui do final, fui eu que criei para alguns projetos que eu tenho dentro do Sebrae, né? E olha o resultado que saiu disso, né? A gente está aqui 8h30 da noite, olha esse hambúrguer aqui. Não dá vontade de comer um negócio desse? Né? Ou eu que trabalho com cosméticos, né? Com perfumaria, né? Então a mãe trabalhando, brincando com a filha, né? De maquiagem, ou essa moça bonita aqui do lado, né? Com seu vestido colorido, ou às vezes eu vou criar o meu avatar, que pode ser um bonequinho, né? Então é uma ferramenta fantástica que dá para você utilizar, ela te dá. Essa é aquela questão que ela te dá crédito, ela te dá 150 moedas para você criar. Então, dependendo da sua criação, dependendo do seu comando, ela vai consumindo esses créditos. Acabou o crédito hoje, eu entro amanhã e eu tenho mais 150 créditos para usar ali, tá? Deixa eu ver o que o pessoal está escrevendo aqui. Midjourney é fora da curva, mas é um custo razoável em dólar. Sim, se eu não me engano, são US$ 8 agora, né, Adriano? Que tá, pelo menos a última vez que eu entrei era isso, era US$ 8. No ano passado, o ano retrasado, eram US$ 21, tá? US$ 8 dá 40 conto, né? É isso mais ou menos, fazendo uma conta básica aqui. Ou às vezes R$ 40, eu tenho que ver isso como investimento para minha empresa, dependendo dos resultados que eu vou ter. Por isso que eu falo, às vezes o Midjourney ele é impeditivo logo de saída para quem está querendo ter contato com a ferramenta, né? Opa, Leonardo.ai. Eu posso começar a trabalhar a minha criação, eu posso começar a me aprofundar nisso, e depois, a hora que eu tiver uma grana, eu vou lá para o Midjourney. Mas eu, sinceramente, eu vejo muito pouca diferença no resultado que as plataformas me entregam a ferramenta, tá?
Então, eu trabalho basicamente com duas, com o Blue Willow e com o Leonardo.ai. O Blue Willow ele é mais diversificado, mas o Leonardo.ai eu consigo criar bastante coisas e já tem clientes meus usando, já está me mandando, né? E é legal isso, né? Quando a pessoa começa a mexer na ferramenta e começa a ver resultados, né? Ela cria ânimo para começar a mexer com isso. Então, já tem cliente me mandando os avatares dele para eu poder analisar e tudo mais, tudo feito através do Leonardo.ai, tá? Vamos ver uma outra aqui. Cadê? Cadê? Aqui. Tome é um aplicativo que cria apresentações super rápidas, né? Ele vai te perguntar o que que você quer que a gente crie, né? Qual o tamanho dessa apresentação que você quer? Quais são os eixos centrais dessa apresentação? Opa, tem um dog aqui. Apareceu um. Quem é esse, Paulo? Companheiro aí de palestra. Né? Então é uma ferramenta super bacana para criar apresentação. Puxa, eu preciso criar uma apresentação do meu produto ou serviço para mandar para o meu cliente, né? Do que eu estou falando. As apresentações aqui elas demoram em média 32 segundos. Ele já te apresenta um resultado. Não gostei, vou lá e dou um review para ele. Ele me apresenta alguma outra coisa. E o legal, como eu falei para vocês da inteligência artificial, é que ela não repete. Se você falou para ela que não gostou, ela vai te apresentar mais coisas, ela vai te apresentar coisas diferentes. Ela não muda só um slide, ela muda toda a apresentação para se adequar à sua personalidade e ao que você precisa entregar dentro do objetivo da empresa com essa ferramenta, tá? Outra ferramenta que é legal, o Tome, que é o Gama, né? É outra ferramenta de aplicativo que permite criar apresentações baseado em inteligência artificial, basta digitar uma ideia e ele vai me montando esses slides. Então, essa apresentação que vocês estão vendo aqui, que vocês vão receber, ela foi toda feita pelo Gama. Ah, mas ele me apresentou tudo e eu joguei aqui? Não, muito pelo contrário. Ele me apresentou e a gente foi trabalhando nisso. Então, tudo isso que a gente conversou aqui demorou basicamente mais ou menos uns 15 dias até eu gostar do resultado e colocar a minha personalidade como palestrante dentro da plataforma. Tá? Então é isso que a gente tem que fazer mesmo. A gente tem que ir aprofundando, perguntando, melhorando, até a gente chegar no resultado que a gente espera, tá? Logic.balls. Essa ferramenta ela é fantástica para quem gosta de mexer e que tem necessidade de mexer com redes sociais. Então, ela é uma ferramenta baseada para transformar os seus leitores em fãs. É o mote deles, né? É o que a gente chama de marcos deles, né? Eles falam que depois que você usar essa ferramenta, a sua relação com o seu cliente vai mudar completamente. Então, aqui, ele tem uma série de ferramentas. Eu peguei só uma ideia aqui, né? Peguei o nosso queridinho do Instagram. Então, ele gerador de biografia, gerador de hashtag, gerador de legenda, gerador de persona, tudo voltado para aquela rede social que tem cada rede social, tem a sua própria personalidade, tem a sua própria maneira de a gente mexer com ela, né? Então ele traz resultados muito baseados naquilo que você quer dentro das suas redes sociais, tá? Ferramenta fantástica, totalmente gratuita e que eu posso usar dela para sair da minha mesmice que eu tenho dentro das minhas redes sociais. Não estou falando que vocês fazem mesmices, não, tá? Eu estou dizendo dentro da minha experiência que eu tenho como consultor do Sebrae, nos meus atendimentos diários. A gente vê muita coisa igual, muita coisa igual. Não tem ninguém de pet shop aqui dentro, né? Então eu posso falar de pet shop. Pet shop, mercado de pet shop as pessoas fazem coisas muito parecidas, que depois, quando você está dentro das redes, você não sabe com qual cliente mais você está trabalhando. E é geralmente aquele cachorro com flu-flu, bonitinho, né? E eles ficam postando isso o dia inteiro. Isso é encantador para quem vê? Não, não é. Então tem uma ferramenta aí que vai te criar títulos, te criar legenda, te criar conteúdo para você sair disso, do seu padrão do que está acontecendo e mexer com a sua galera dentro da rede social de vocês, tá? Freshwork. Freshwork é outra ferramenta de inteligência artificial baseada no CRM e nos chatbots integrados, né? O CRM ele é uma evolução
do cadastro de cliente. Voltei, né? Cliquei aqui no microfone sem querer, né? E eu falo sempre o seguinte, né? Que cadastro de cliente não é o WhatsApp, né? Cadastro de cliente eu preciso monitorar e eu preciso alimentar o cadastro de cliente. Então tá aí uma ferramenta gratuita para vocês do CRM e do chatbot, que é aqueles chatzinhos que aparece do lado ali, onde eu vou respondendo meus clientes. Mas o chatbot vai exigir de vocês que vocês estejam online. Não existe chatbot offline. Não adianta eu entrar no chatbot e você não está lá para me responder. Então, o chatbot eu preciso me preparar para utilizar isso. E é uma ferramenta fantástica para relacionamento com o cliente. Eu posso ter os chatbots totalmente automatizados, que é aquele, né? Agora fale o que você precisa. E eu, através de uma escala, né? De um texto que eu coloco lá, eu vou mostrando com as resoluções. Ou eu posso ter o chatbot, que a gente chama de chatbot aberto, onde eu vou responder o chatbot direto para as pessoas, sem a interferência de uma robotização, tá? Beleza. Mais uma, né? Que eu acho que foi o Adriano que falou, né? Do HubSpot, que também é a mesma coisa do Frame, tá? Ele te apresenta umas soluções, eu gosto mais do HubSpot, tá? Ele é melhor, ele tem mais conteúdo, ele é mais. Eu consigo personalizar melhor as minhas informações ali, e ele tem essa questão do CRM e dos chatbots também, permitindo você ter outras soluções da empresa quando eu faço pagamento mensal de algum plano que eles têm. Beleza. Então, assim, concluindo o nosso bate-papo, é assim, a inteligência artificial, ela veio para ficar, ela veio para mudar o nosso comportamento como empresários, e ela veio para ficar, e ela vai mudar totalmente a relação que a gente tem com os nossos clientes através desse monte de ferramentas que tem, e o objetivo principal dela é a gente se conectar cada vez mais próximo do meu cliente, entendendo seus benefícios e como o meu produto e o meu serviço pode auxiliá-lo. Tá legal? Beleza, então então a gente sempre fala, né? Conta pra gente o que você achou desse bate-papo que a gente teve, né? Tem aqui os telefones da ouvidoria do Sebrae, né? Que funciona realmente. Tem aqui o e-mail onde você pode montar, ou através do QR Code, ou através do 0800 570 0800. Você consegue contar pra gente o que você achou de tudo isso, tá? Uau! Então, meu muito obrigado por vocês. Então, a gente tem mais uns minutinhos aí, né? Eu dei uma corrida aqui, né? Quiser abrir o microfone, perguntar, falar, escrever aqui no chat, fica à vontade, né? Eu vou pedir para o Marco colocar aqui de novo, porque é através delas que a gente vai mandar os 50 prompts testados aí para vocês já começarem a usar isso na gestão da sua empresa o mais rápido possível, tá? Estou Oi, colocando Fernanda, aqui o da obrigado. consultoria. Vou colocar o da Legal, lista de presença também, tá? Quem não tá. entrou posteriormente e não preencheu a lista de presença, vou deixar aqui no chat também, tá? Então tá aqui, tá, pessoal? Coloquei no chat a lista de presença. Quem não assinou, por favor, entre lá e assine. E a consultoria, né? Então, É. estão aqui as listas. É por lá que a gente vai pegar os contatos, né, de quem participou para enviar aí o material que o Luiz falou durante a live, tá? Marcão, a Sandrinha perguntou aqui, Luiz, você apresentou as ferramentas e tem exemplos de como utilizá-las? Tem os prompts, Sandra. É através dos prompts, né, dos comandos que você dá para a inteligência artificial, é que você vai começando a usar as ferramentas, tá? Então, dentro desses 50 prompts, tem prompts para o chat GPT, tem prompts para o Leonardo.ai, que é para você criar os seus bonequinhos, o que você quiser fazer lá, mas a interação de você, Sandra, vai ser essencial para você aprender a mexer na ferramenta, tá? Tá? Então, não deixem de assinar a lista para a gente poder enviar esse material ainda nessa semana, tá?
Legal. Luiz, ajudou muito, cara, a inteligência artificial. Eu uso muito aqui no escritório. Então tá Mais aberto alguma para dúvida, pergunta. pessoal? Vocês estão muito quietos, mano. Tá tudo certo por aí? Então, duas atitudes, né? Atividades que vocês têm que ter, né? Lista de presença e consultoria, para que a gente possa mandar esse material para vocês o mais rápido possível. E isso é uma das coisas que a gente sempre fala, né, Marcão, para os empresários, né? Eu preciso ter a questão da atitude, né? Então, eu sempre Sim. falo isso, galera, nas minhas consultorias e nas minhas palestras ou lives, o nome que der. O que eu absorvi daqui, que eu achei legal, que eu achei bacana, começa a colocar em prática o mais rápido que você conseguir. Tem coisas que eu posso ter falado para vocês, você falou, gostei, mas eu acho que não é o momento da minha empresa ainda. Como tem coisas que eu posso ter falado, falar, não gostei, não vou utilizar isso ainda. Isso faz parte, é isso mesmo, né? A gente coloca filtros em tudo que a gente capta, né? Mas aquilo que eu achei que foi legal, que eu vejo que pode me auxiliar e que pode me ajudar na gestão da empresa, coloque em prática o mais rápido possível para que você comece a praticar e realmente os resultados apareçam, tá? E também fazer o convite aqui, né? Aproveitando, a gente tem a Feira do Empreendedor, que Uhum. acontece de 16 a 19 de outubro no São Paulo Expo Imigrantes. Então, das 10 da manhã às 8 da noite. Então, quem estiver aqui em São Paulo, né, que não seja aqui da cidade, ou quem é já da cidade, aproveite, vai ter muito conteúdo legal, inclusive palestras aí sobre inteligência artificial e como a gente aplica isso dentro da nossa empresa. Ah, legal. O pessoal dando um feedback legal aqui, ó. Sua apresentação foi excelente, de uso imediato, preenchi as listas, agradeço a oportunidade. Tamo junto. A ideia é justamente essa. A ideia é que essa relação que a gente começou a criar aqui não acabe, né? Então, através da consultoria, através de tudo isso, a gente vai cada vez mais entendendo vocês entendendo o Sebrae e a gente te ajudando aí para melhores resultados para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Luiz Mauro, como você vê pequenos usuários usando nos chatbots? Eu sou da área de serviço de tecnologia e vejo que as empresas ainda não veem o valor de como melhorar o seu negócio. Eu acho que isso é uma tendência muito grande no mercado, que às vezes, né, Adriano, a gente precisa ver as outras empresas começar a usar para a gente falar, puxa, eu também preciso, né? Então aí a gente começa a colocar isso em prática, né? Deixa eu ver. Roberto está com a mão levantada. Pode abrir o microfone e falar, Roberto. Fica à Olá, vontade. olá, boa noite a todos. Boa noite. Eu acabei de vir agora da Latam Retail, que é uma feira que está Hã? acontecendo ali no Center Norte. Havia também um stand do Sebrae lá, né? Aham. Mas a feira hoje, somente voltada à parte de varejo, eles tiveram todo o dia de hoje com palestras de vários apresentadores somente sobre inteligência artificial. Evidente que eu não me lembro de todos os dados, mas um dos apresentadores falou que até final de 2014, praticamente 90% das empresas grandes e médias vão estar já utilizando ferramentas de inteligência artificial. Ele falou que é 2024. um crescimento. Perdão, Uhum. 2024. 2024. Falou que vão estar utilizando inteligência artificial e que o crescimento ele falou, é inevitável. É Não tem inevitável. jeito. Eu falo isso, É. Roberto. É um mundo que é como a internet. Quem se adaptou se deu muito bem. Quem não se adaptou, eu falo que foi empurrado da ribanceira e está rolando até hoje, né? Uhum. Então, quanto melhor já me viu que é uma tendência de mercado que veio para ficar, né? Isso não tem mais volta, não tem retrocesso. O que eu tenho que fazer agora é ver como me adaptar a isso e como colher resultados disso para minha gestão empresarial. Isso não tem volta. Então, é isso mesmo que eu falei. Até o 2024, todas as empresas vão ter que estar. Quem não estiver atualizando vai ficar para trás, como quem ficou, que não usava rede social, não usava Instagram, não usava Facebook, não tinha site, não tinha nada. Então, Uhum. quem se adaptar rapidamente e começar a utilizar isso rapidamente, já cria um diferencial competitivo sobre um monte de concorrentes que ainda não estão tocando essa inovação. Uhum.
Legal, então. Era esse o recado. Legal. Muito obrigado. Obrigado, Tá? cara. Obrigado pela sua participação. Beleza? Terminamos? Marcão, contigo, meu amigo. Bom, então, se não tem mais nenhuma pergunta, a gente encerra aqui, tá? A gente vai estar pegando, então, a lista aqui, pessoal que preencheu, para estar disponibilizando o material prompt que o Luiz falou, para vocês já começarem a aplicar aí na empresa de vocês. Tá? Então, agradeço a participação de vocês, né? Terem compartilhado aí o tempo de vocês conosco, essas 2 horinhas. Então, agora é entender como funciona, pegar o material aí que vão receber do Luiz e aplicar. Bom, então, boa noite, pessoal. Tá fechado, Luiz. Desculpa. É o meme da tecnologia das lives, né? Esqueci